Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 9, do versículo 14 a 15. Naquele tempo, vieram os discípulos de João perguntar a Jesus: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhe será tirado. Então sim, jejuarão. Pois bem, meus irmãos ouvintes da Rádio Rural 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram, lembremos-nos que nós estamos na Quaresma. Iniciamos quarta-feira e justamente com o jejum, a abstinência, com a esmola, com a oração. Então vamos continuar assim com esses temas, O tema do Evangelho de hoje, o tema central, é o jejum, a discussão que os discípulos de João Batista foram perguntar a Jesus por que eles jejuavam com os fariseus e os discípulos de Jesus não jejuavam. Portanto, a gente tem que ouvir aqui uma resposta que vá nos convencendo. Primeiramente, o jejum não é apenas uma prática exterior, mas ela deve ser um ensinamento para uma transformação do coração do ser humano. É do coração, diz São Paulo, de onde saem as intenções más, as falações, as intrigas, as brigas, os ódios. Então a gente tem que aproveitar esse jejum. Quando ele é autêntico, a gente sente que ele muda a nossa intenção. Jesus não veio abolir o jejum de jeito nenhum, mas ele veio renovar o significado. É tanto que ele disse uma coisa aqui que é como uma parábola, mas a gente entende perfeitamente. Enquanto o noivo está na festa, não é para haver luto, é para haver alegria. Quem é o noivo? É Jesus. E os companheiros, os discípulos, formam a comitiva nupcial. Eles não podiam jejuar, porque com Jesus os tempos messiânicos haviam começado. E era justamente isso que fazia com que os fariseus praticassem esses jejuns super rogatórios, a fim de que eles apressassem assim a vinda do reino de Deus. Então isso tudo está na Sagrada Escritura, no Evangelho. E nós que estamos ouvindo, nós vamos entender o jejum como diz o profeta Isaías. Isaías diz que o jejum que agrada a Deus é pôr em prática a liberdade, fazendo com que os oprimidos e os cativos se libertem. Nós hoje somos escravos de tantas outras obras que não convêm. A droga, os assaltos, essa luta de gangues, os que estão sempre se armando para enfrentar, os opositores, em vez de ser com diálogos, com conversa. Então eles são escravos das armas. Aí criam as guerras, as lutas, os cativeiros, invadem, matam. É uma coisa séria. Então vamos nos lembrar que o jejum nos liberta dessas más inclinações.
e nos preparam para saborear a Páscoa do Senhor, que é um alimento de vida eterna. Por isso que a igreja, nessa quaresma, ela nos convida a jejuar ao longo de toda a quaresma, dentro dessa experiência que nós estamos falando. A privação do alimento físico ou de alguma coisa gostosa ou alguma roupa ou viagem ou divertimento, a gente renunciando a isso, a gente se abstendo disso, a gente luta contra o fermento do pecado. E para falar nisso, hoje é a primeira sexta-feira, nós temos às 5 horas da tarde, lá na Casa da Criança, vocês estão convidados, a missa, temos o rito penitencial e temos a oração de cura com a bênção do Santíssimo. Portanto, começamos às 5 horas, terminamos às 6h30, não é? Convidamos a todos. E a nossa oração, vamos agora dizer com toda a igreja: ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da quaresma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 9, do versículo 14 a 15.